Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 16 de setembro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. O tempo é bom hoje na cidade do Vaticano. Temperatura neste momento em torno dos 23, 24 graus centígrados, devendo a previsão chegar a 32, 33 graus nesta quarta-feira. Papa Francisco já se encontra entre os fiéis e peregrinos reunidos no Pátio San Damaso. São cerca de 500 pessoas. E o Papa se deteve, conversou com muita gente, abençoou crianças, nesse momento, com um grupo também de jovens, cumprimentou um grupo de brasileiros, dizendo: Deus abençoe vocês. É um momento tão esperado pelo Papa Francisco para se encontrar com os fiéis e peregrinos que de todas as partes do mundo começam a chegar a Roma. Todos querendo a bênção do Papa, querendo um autógrafo do Papa, um selfie do Papa, uma bênção do Papa, enfim, é sempre alguma coisa particular. Alguém que traz um rosário para o Papa abençoar, uma imagem, uma fotografia. É um encontro com o pastor. Vemos as meninas brasileiras também, do Líbano. A bandeira brasileira se faz sempre presente na quarta-feira também. Santo Padre está dando sequência na audiência geral, a temática Curar o Mundo. Nesta quarta-feira é a 7ª catequese que o Santo Padre dedica a esse tema, o cuidado da casa comum e a atitude contemplativa. É o que nós teremos nesta quarta-feira. Santo Padre, como dissemos, irá continuar a sua catequese sobre esta temática. Uma saudação mais uma vez a você que está também através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira, você que levantou cedo hoje em todas as partes do Brasil, mas também aqui na Europa e nos países lusófonos africanos. Que bom tê-los conosco nessa manhã. Santo Padre lentamente conversa com os jovens, sabemos da alegria que tem quando encontra os jovens futuro, né? A geração futura. E fez um apelo pela paz aos jovens nessa semana o Santo Padre, um prefácio de um livro, recordando que eles são futuros agentes de transformação. E paz é sempre uma palavra no discurso do Santo Padre. Nesse prefácio do livro, recente obra publicada pela Livraria Editora Vaticana, intitulada Por um Saber sobre a Paz, organizado por Gilfredo Morengo, o Papa se dirige especialmente, então, aos jovens que pretendem se especializar em ciências da paz, tornando-se agentes da paz. O gosto pelo estudo, disse Francisco no texto, deve ser acompanhado por um coração inspirado no Evangelho, capaz de compartilhar as esperanças e as ansiedades dos homens de hoje, imersos num clima de guerra e de violência em todo o mundo. O Papa continua conversando agora com os jovens de língua espanhola. Presentes, cartas, enfim, é o momento de encontro com Papa Francisco. Dizíamos deste texto, desse prefácio do livro, o Papa faz algumas perguntas. Por que em um mundo onde a globalização rompeu tantas fronteiras, onde todos, se diz, estamos interligados, se continua a praticar a violência nas relações entre os indivíduos e as comunidades? Por que quem é diferente de nós muitas vezes nos assusta de tal forma que nós assumimos uma atitude defensiva e desconfiada, que com muita frequência se torna uma agressão hostil? Por quê? Mais uma pergunta do Papa.
porque os governos dos estados acreditam que demonstrar a sua força mesmo com atos de guerra pode dar-lhes maior credibilidade aos olhos dos cidadãos e aumentar o consenso de que desfrutam. Portanto, todas as questões que antecipam o pensamento do Santo Padre Francisco nessa obra ao encorajar a cooperação entre a Igreja e as universidades, investindo nas jovens gerações para um mundo sem guerras e violências. O Papa explica ainda no prefácio a importância de contribuir na formação de agentes de paz ao recordar a sua recente decisão de instituir um ciclo de estudos em Ciências da Paz na Pontifícia Universidade Lateranense, aqui de Roma. O Papa continua ainda por entre os fiéis e peregrinos, a saudação, conversa com religiosos, religiosas, pessoas idosas, jovens, crianças, brinca com eles. O Papa falava alguma coisa, deu para entender, nada de bruxaria, alguma coisa assim. De um lado ao outro dessa fila, o Santo Padre vai se dirigindo para o lugar onde está colocado a sua cadeira e de onde estará dirigindo sua palavra, sua reflexão nesta quarta-feira, 16 de setembro. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso, dentro do Palácio Apostólico no Vaticano, o início da audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 16 de setembro. Santo Padre assina também algumas fotografias. Viemos de la periferia, esse está escrito. Tantos rosários para abençoar. É um momento, como dissemos, em que o Santo Padre, desde o último dia 27 de fevereiro, não tinha mais. Quando nós tivemos o fim da participação dos fiéis nas audiências gerais, 3 semanas atrás, o Santo Padre reiniciou no Pátio San Damaso, previsão de que durante todo esse mês de setembro as audiências gerais se realizem dentro do Pátio São Pedro, do Pátio San Damaso e não na Praça São Pedro. Vamos ver o que vai acontecer no mês de outubro. Santo Padre se sente muito à vontade e, é claro, é sempre uma preocupação muito grande ainda pela difusão do vírus. Recordamos que a pandemia que está presente em todo o mundo e naturalmente também na nossa realidade aqui na Itália. Recordando um pouco a metodologia de como se insere a audiência geral das quartas-feiras, teremos a leitura de um trecho da Bíblia. Hoje será a leitura do Gênesis. Depois temos essa leitura em várias línguas, começando pelo italiano, depois francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral. O Papa faz a sua catequese em italiano e depois nessas línguas nós temos uma síntese do pensamento do Santo Padre e o Papa que dirige então um pensamento a esses grupos linguísticos, a esses fiéis de todo o mundo, naturalmente, não só para aqueles que estão aqui presentes no Pátio San Damaso, mas na audiência geral, mas para todos aqueles que através do rádio, da televisão e das redes sociais estão coligados com Vatican Media, Vatican News e Rádio Vaticano. Papa, lentamente, temos a presença de muitos latino-americanos hoje na audiência geral. Dá para entender através do chamado Santo Padre, somos de... E o Papa que confia a Nossa Senhora das Dores às vítimas do poder humano, diante do sofrimento dos pobres, crucificados e das criaturas desse mundo exterminadas pelo poder humano, Francisco então invoca Nossa Senhora das Dores
para que se compadeça desses nossos irmãos. O Papa recordou ontem Nossa Senhora das Dores numa mensagem via Twitter. A Virgem das Dores, que chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas desse mundo exterminadas pelo poder humano. Ao usar a hashtag Tempo da Criação, o Pontífice evoca então o calvário de milhões de pessoas que sofrem, vítimas da ganância humana, cuja repercussão se manifesta inclusive na degradação do meio ambiente. De fato, os cristãos estão vivendo o tempo, até o dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, o Tempo da Criação, inaugurado em 1º de setembro por ocasião do Dia Mundial de Oração pela Criação. De fato, ainda os cristãos estão vivendo esse tempo, né, com muita oração, com muita presença. Na audiência geral de 26 de agosto passado, Francisco chamou a atenção para o fato que esse modelo econômico é indiferente aos danos infligidos à casa comum. Estamos perto de superar muitos dos limites do nosso maravilhoso planeta, com consequências graves e irreversíveis, disse então Francisco. Continua o Santo Padre conversando com os fiéis. Temos aí Colômbia, mais uma vez, a presença de fiéis latino-americanos. Estamos perto de superar muitos dos limites do nosso maravilhoso planeta, disse o Papa, com consequências graves e irreversíveis. Desde a perda da biodiversidade e alterações climáticas, ao aumento do nível dos mares e a destruição das florestas tropicais. A desigualdade social e a degradação ambiental andam de mãos dadas, disse Papa Francisco. E tem a mesma raiz, a do pecado de querer possuir e dominar os irmãos e irmãs, a natureza e o próprio Deus. Mas esse não é o desígnio da criação, disse o Papa. Quando a obsessão de possuir e dominar exclui milhões de pessoas dos bens primários, disse ainda Francisco, quando a desigualdade econômica e tecnológica é tal que rasga o tecido social, e quando a dependência do progresso material ilimitado ameaça a casa comum, então, disse ainda Francisco, não podemos ficar de braços cruzados assistindo. Não, isso é desolador. E diante do sofrimento dos pobres, crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano, Francisco então invoca Nossa Senhora das Dores para que se compadeça desses nossos irmãos. Recordávamos Nossa Senhora das Dores. E diz o Papa, não somos órfãos. Temos uma mãe que está conosco, nos protege, nos acompanha, nos ajuda, também nos tempos difíceis, nos maus momentos. Santo Padre lentamente continua abençoando, conversando com fiéis e peregrinos presentes na audiência geral desta quarta-feira, 16 de setembro, no Pátio San Damaso. Santo Padre não está preocupado absolutamente com o tempo, conversa, abençoa rosários, as pessoas que se encontram nessa audiência geral. Pessoas que chegaram muito cedo para estar hoje presentes aqui. Tinha pessoas que já a partir das 5h30, 6 da manhã já estavam em fila para poder entrar. O portão de bronze abriu para a entrada dos fiéis por volta das 7h30 da manhã. Portanto, vocês podem imaginar também o sacrifício, não, dessas pessoas estarem muito cedo, mas naturalmente vale a pena. Vale a pena porque estar com o Papa Francisco, poder ouvi-lo, conversar com ele, tirar uma foto, ouvi-lo na sua reflexão é um momento privilegiado que muitas dessas pessoas nesse dia estão tendo. Esperamos que o quanto antes as audiências com a presença de mais fiéis se torne possível. Será na Praça São Pedro e depois, período do inverno, na Sala Paulo VI, para que mais pessoas possam desfrutar desse momento, um momento muito especial com
o nosso Papa Francisco. E podemos dizer que ele se recarrega encontrando os fiéis e peregrinos. É um momento que ele espera, como ele disse tantas vezes, né, de ver as pessoas, de olhar nos olhos e ver absolutamente, né, o rosto das pessoas e conversar com elas, abençoá-las. Agora o Santo Padre encontra também peregrinos, apresenta o Santo Padre. Eu creio a impressão que era uma joia do Santo Padre, abençoa um casal, né? E dá naturalmente conselhos para eles, né? Se quebrar pratos, não terminem o dia sem se falarem, sem resolver os problemas. O Papa não se cansa de falar sobre isso. Se detém, é como se estivesse conversando com os casais do mundo inteiro. Conversa com um, mas a mensagem, aquilo que o pensamento dele sai, é para o mundo inteiro. Para todos aqueles casais que muitas vezes podem estar também vivendo dificuldades, né? E o Papa sempre fala de recordar do primeiro momento, do primeiro encontro, do que motivou aquele encontro, daquele amor profundo que se tinha. Recuperar, né? Está chegando à conclusão da passagem por entre os fiéis e peregrinos, muitos jovens ainda, que naturalmente explicam ao Santo Padre alguma coisa, tem alguma carta, alguma lembrança, enfim, algo que traz para o Santo Padre. Pedem a bênção, são jovens mexicanos também. É o aniversário dele hoje, 39 anos. E pediu ao Santo Padre para colocar o solidel, vamos ver. E dá a ele como presente, então, um rosário. Muito bem. Pergunta se está bem, ficou bom para ele, enfim. É o Santo Padre aqui. Naturalmente se detém com os jovens, conversa. Recordamos, é o futuro da igreja, é o futuro da sociedade. Alguém que escreveu: o sínodo dos jovens mudou a minha vida. Obrigado, Santo Padre. É um jovem escreveu em um papel. É um momento, é claro, do encontro. Cartas também para o Santo Padre. Alguém, uma senhora em francês, que conversa com o Santo Padre e fala sobre o conteúdo dessas cartas ao Santo Padre. Muito bem. E assim o Santo Padre está chegando à conclusão, então, dessa longa passagem por entre os fiéis. É um momento, como dissemos, muito aguardado pelo Santo Padre, e agora nós vamos aguardar as suas palavras na reflexão desta quarta-feira. O Papa sempre vai saudar também aqueles que irão colaborar com ele nesta audiência geral, que são os leitores, aqueles que fazem a síntese nas várias línguas. Podemos notar a presença do nosso Monsenhor Bruno Lins, que fará a síntese em português. Presença também de alguns bispos que vêm até a audiência geral para saudar o Santo Padre. Esses são os leitores, em árabe, em inglês, em francês, nosso português, Frei Bruno, nosso Monsenhor Bruno,
e os demais em árabe e também em polonês. Assim, são os colaboradores do Santo Padre, são sacerdotes que trabalham também na Secretaria de Estado. Vamos então agora aguardar as palavras que o Santo Padre irá nos trazer na audiência geral desta quarta-feira, 16 de setembro, recordando que a temática é curar o mundo, reflexões que o Santo Padre está fazendo neste momento de pandemia e com um olhar também pós-pandemia. 7ª audiência geral dedicada a esse tema e hoje, então, o cuidado da casa comum e a atitude contemplativa. Chegamos, então, ao final da passagem do Santo Padre por entre os fiéis. Recordamos na audiência geral. O Santo Padre vai introduzir com o sinal da cruz, então, e a saudação litúrgica, esse momento da audiência geral. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Teremos agora a leitura do livro do Gênesis, começando com o italiano. Vamos ouvir em italiano, então. In Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora a leitura que será feita em francês. Sempre a mesma leitura, Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 9, 15. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur. Teremos agora na sequência em inglês. From the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora em alemão. Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, teremos agora a leitura que será feita em espanhol. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. Palavra de Deus. Depois do espanhol, teremos agora a língua portuguesa. Leitura do livro do Gênesis. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Palavra do Senhor. Agora a leitura será feita em árabe e a última depois em polonês. قراءة من سفر التكوين. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب. E agora a última leitura será feita em polonês. E depois teremos então a catequese do Papa Francisco. Z Księgi Rodzaju. Zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże. E agora então teremos a reflexão do nosso Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 16 de setembro. Como dissemos, o Santo Padre faz a sua catequese em italiano e depois, nessas línguas, nós teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Per uscire da una pandemia occorre Para sair de uma pandemia, é preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros. Cuidar-se e cuidar uns dos outros. E temos de apoiar aqueles que cuidam dos mais frágeis, dos doentes, dos idosos. A habitude de deixar de lado os idosos, de abandoná-los. É muito feio isso. Essas pessoas bem definidas pelo termo espanhol cuidadores, aqueles que tomam cuidado, que cuidam, desempenham um papel essencial na sociedade de hoje. Embora com frequência não recebam o reconhecimento nem a remuneração que merecem. O cuidado é uma regra de ouro da nossa condição humana e traz consigo saúde e esperança. Cuidar de quem está doente, de quem tem necessidade e quem é deixado de lado. Isso é uma riqueza humana e também cristã.
Devemos dirigir esse cuidado também à nossa casa comum, à terra e a cada criatura. Todas as formas de vida estão interligadas e a nossa saúde depende daquela dos ecossistemas que Deus criou e dos quais nos encarregou de cuidar. Por outro lado, abusar deles é um pecado grave que nos prejudica e nos faz adoecer. Que nos faz adoecer, nos faz mal. O melhor antídoto contra esse uso impróprio da nossa casa comum é a contemplação. Mas como é possível? Não tem uma vacina para isso? Para o cuidado da casa comum? Para não deixá-la de lado? Qual é o antídoto contra a doença de não cuidar da casa comum? É a contemplação. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso, sem escrúpulos. Também um objeto de usa e joga fora. No entanto, a nossa casa comum, a criação, não é um mero recurso. As criaturas têm um valor em si e refletem, cada uma à sua maneira, um raio da infinita sabedoria e bondade de Deus. Esse valor e esse raio de luz divina devem ser descobertos. E para os descobrirmos, precisamos de silêncio, de escutar. Temos necessidade de contemplar. Também a contemplação cura a alma. Sem contemplação, é fácil cair num antropocentrismo desequilibrado, soberbo, que sobredimensiona o nosso papel de seres humanos, posicionando-nos como dominadores absolutos de todas as outras criaturas. Uma interpretação deturpada dos textos bíblicos sobre a criação contribuiu para essa interpretação errônea, o que leva a explorar a terra a ponto de a sufocar. Explorar a criação, isso é um pecado. Acreditamos que estamos no centro, pretendendo ocupar o lugar de Deus. E assim, arruinamos a harmonia do seu desígnio, do desígnio de Deus. Tornamo-nos predadores, esquecendo a nossa vocação de guardiões da vida. Sem dúvida, podemos e devemos trabalhar a terra para viver e para nos desenvolvermos. Mas trabalho não é sinônimo de exploração e é sempre acompanhado pelo cuidado. Lavrar e proteger, trabalhar e cuidar. Esta é a nossa missão. Não podemos pretender continuar a crescer ao nível material sem cuidarmos da casa comum que nos acolhe. Os nossos irmãos mais pobres e a nossa Mãe Terra gemem pelos danos e injustiças que causamos e reclamam outro rumo. Reclamam de nós uma conversão, uma mudança de caminho. Cuidar também da terra, da criação. Por ser conseguinte, é importante, então, recuperar a dimensão contemplativa. Olhar a terra e a criação como um dom, como uma coisa a ser explorada, com o meu proveito. Quando contemplamos, descobrimos nos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade.
Aqui está o cerne da questão. Contemplar é ir além da utilidade de alguma coisa. Contemplar o belo não significa explorá-lo. Contemplar é gratuito. Descobrimos o valor intrínseco das coisas que lhes foram conferidas por Deus. Como muitos mestres espirituais ensinaram, o céu, a terra, o mar, cada criatura possui esta capacidade icônica ou mística de nos reconduzir ao Criador e à comunhão com a criação. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, no final dos seus exercícios espirituais, convida a realizar a contemplação para chegar ao amor, ou seja, a considerar como Deus olha para suas criaturas e alegrar-se com elas, a descobrir a presença de Deus nas suas criaturas e, com liberdade e graça, a amá-las e cuidar delas. A contemplação que nos leva a uma atitude de cuidado não significa olhar para a natureza de fora, como se não estivéssemos imersos nela. Nós estamos dentro da natureza, fazemos parte dela. Pelo contrário, faz-se a partir de dentro, reconhecendo-nos como parte da criação, tornando-nos protagonistas e não meros espectadores de uma realidade amorfa que só se trataria de explorar. Aqueles que contemplam desta forma sentem-se surpreendidos, não só pelo que vem, mas inclusive porque se sentem parte integrante desta beleza e também se sentem chamados a ampará-la e protegê-la. Há uma coisa que não devemos esquecer. Quem não sabe contemplar a natureza, a criação, não sabe contemplar as pessoas nas suas próprias riquezas. E quem vive para explorar a natureza acaba por explorar as pessoas, tratá-los como escravos. Essa é uma lei universal. Se você não sabe contemplar a natureza, será muito difícil que saiba contemplar as pessoas, a beleza das pessoas, o irmão, a irmã, todos nós. Quem sabe contemplar começará mais facilmente a trabalhar para mudar aquilo que produz degradação e danos para a saúde. Compromete-se a educar e a promover novos hábitos de produção e de consumo, a contribuir para um novo modelo de crescimento econômico que garanta o respeito pela casa comum e o respeito pela pessoa. O contemplativo em ação tende a tornar-se guardião do meio ambiente. É muito bonito isso. Cada um de nós deve ser guardião da criação, do ambiente, procurando conjugar saberes ancestrais e culturas milenares com novos conhecimentos técnicos, a fim de que o nosso estilo de vida seja sustentável. Enfim, contemplar e cuidar. Eis duas atitudes que indicam o caminho para corrigir e reequilibrar a nossa relação de seres humanos com a criação. Tantas vezes, o nosso relacionamento com a criação parece um relacionamento de inimigos. Uso a criação para o meu proveito, explorar o criado para o meu proveito. Não esqueçamos, isso se paga muito caro. Não se esqueçamos disso.
Deus perdoa sempre. Nós perdoamos às vezes. A natureza nunca perdoa. Hoje lia no jornal daqueles dois grandes geleiras da Antártida estão para cair. Será terrível, porque o nível do mar aumentará e isso irá trazer tantas dificuldades, tanto mal. E por quê? Pelo aquecimento. Porque não cuidar do ambiente, não cuidar da casa comum. Invece, quando abbiamo questo rapporto, mi permetto la parola, Quando fraternale, temos esse relacionamento, relacionamento fraternal, diz o Santo Padre, com a criação, nos tornaremos guardiões da casa comum, guardiões da vida e da esperança. Custodiscono il patrimonio che Dio Preservam a herança que Deus nos confiou, affinché che possano godere le generazioni. para que as gerações vindouras possam usufruir dela. Alguém poderia dizer, mas eu vivo assim. Mas o problema não é como você viverá hoje. Isso dizia um teólogo alemão, protestante, muito bravo, Bonhoeffer. O problema não é como você vive hoje, é qual será a herança, a vida das gerações futuras. Vamos pensar nos filhos, nos netos. O que vamos deixar se nós exploramos a criação? Custodiamo questo cammino. Vamos conservar esse caminho, tornando-nos guardiões da casa comum, guardiões da vida e guardiões da esperança. Preservam a herança que Deus nos confiou. Todas as pessoas, para que as gerações vindouras possam usufruir dela, repete o Papa. Penso de forma especial nos povos indígenas, com os quais todos nós temos uma dívida de gratidão, também de penitência, para reparar o mal que nós fizemos a eles. Mas penso também nos movimentos, associações e grupos populares que estão comprometidos em proteger o próprio território com seus valores naturais e culturais. Essas realidades sociais nem sempre são apreciadas. Às vezes são até impedidas, porque não trazem dinheiro, mas na realidade contribuem para uma revolução pacífica. Poderíamos chamá-la a revolução do cuidado. Contemplar e cuidar. Contemplar para custodiar. Para os nossos filhos e netos. Contemplar para cuidar e para preservar, para deixar uma herança à futura geração. No entanto, não é necessário delegar a outrem a tarefa que compete a cada ser humano. Cada um de nós pode e deve tornar-se um guardião da casa comum, capaz de louvar a Deus pelas suas criaturas, contemplando-as e protegendo-as. Muito obrigado. Encerra assim a sua reflexão desta quarta-feira, Papa Francisco. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando em
pelo francês e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 16 de setembro. Temática da audiência geral de hoje do Santo Padre, o cuidado da casa comum e a atitude contemplativa, nosso comportamento. O Papa, já no início das suas palavras na audiência de hoje, nos falava que para sair de uma pandemia é preciso cuidar-se. É uma palavra muito importante. É preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros. Cuidar de nós mesmos, mas também do nosso próximo. E temos, diz o Papa, de apoiar aqueles que cuidam dos mais frágeis, dos doentes, dos idosos. Quantas pessoas nós conhecemos que fazem esse trabalho? Eu diria mais, uma missão. Essas pessoas, bem definidas pelo termo espanhol, recordava Francisco, cuidadores, né? Aquelas pessoas que estão sempre próximas a essas pessoas frágeis, doentes, aos idosos, eles desempenham um papel essencial na sociedade de hoje. Embora, com frequência, não recebam o reconhecimento nem a remuneração que merecem. O cuidado é uma regra de ouro da nossa condição humana e traz consigo saúde e esperança. Muitos de nós não conhecem realidades como essas, ou pessoas também que são cuidadores, como diz o Santo Padre, que desempenham esse papel essencial não só para a sociedade, para a nossa realidade em família. Devemos dirigir esse cuidado também à nossa casa comum, à terra e a cada criatura, disse o Papa. Todas as formas de vida estão interligadas. E a nossa saúde depende daquela dos ecossistemas que Deus criou e dos quais nos encarregou de cuidar, diz o Santo Padre. Ecossistemas que Deus criou e dos quais nos encarregou de cuidar. Em outras situações, o Papa falava, não somos patrões, não somos donos, somos encarregados de cuidar. Por outro lado, abusar deles é um pecado grave que nos prejudica e nos faz adoecer. O melhor antídoto contra esse uso impróprio da nossa casa comum, a criação e a contemplação. O Papa falava, temos vacina para isso? Então, para esse abuso, pecado grave, o melhor antídoto contra esse uso impróprio da nossa casa comum é a contemplação. Parar. Contemplar. Nós vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Chiediamo la grazia di saper contemplare le meraviglie di Dio perché si sviluppi una responsabilità individuale e comunitaria riguardo alla protezione e alla salvaguardia del creato. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Tradução então das palavras do Santo Padre. Estou feliz em poder saudar as pessoas de língua francesa. Peçamos a graça de saber contemplar as maravilhas de Deus para que se desenvolva uma responsabilidade individual e comunitária em relação à proteção e à salvaguarda da criação. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será feita em inglês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Imagens do Pátio San Damaso, a presença de cerca de 500 fiéis e peregrinos na audiência geral de hoje. Recordávamos
abusar dos ecossistemas da nossa casa comum, que nos prejudica e nos faz adoecer. O melhor antídoto para isso, disse o Papa, contra esse uso impróprio da nossa casa comum, é a contemplação. Quando não se aprende a parar, a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto e uso e abuso, sem escrúpulos. Usa-se e joga fora. No entanto, a nossa casa comum, ou seja, a criação, recordava o Papa Francisco, não é um mero recurso. Muitas pessoas têm essa visão. Eu tenho esse pedaço de terra e faço o que eu quero com ele. As criaturas, recordava Francisco, têm um valor em si e refletem cada uma, à sua maneira, um raio da infinita sabedoria e bondade de Deus. Olha que coisa bonita. As criaturas têm um valor em si e refletem, cada uma à sua maneira, um raio da infinita sabedoria e bondade de Deus. E esse valor e este raio de luz devem ser descobertos. E para descobrirmos, nós precisamos do quê? Precisamos de silêncio, de escuta, de contemplação. Devemos parar. O Papa recorda que sem contemplação é fácil cair num antropocentrismo desequilibrado e soberbo, o que sobredimensiona o nosso papel de seres humanos, posicionando-nos como dominadores absolutos de todas as criaturas. Uma interpretação deturpada dos textos bíblicos. Vamos ver o Santo Padre. Sua saudação aos fiéis de língua inglesa. In modo particolare agli anziani e agli infermi e a quanti si prendono cura di loro con generosità. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. In these days, my thoughts Saúdo cordialmente os fiéis de língua inglesa. Nesses dias, o meu pensamento vai de modo particular aos idosos e enfermos e àqueles que cuidam deles com generosidade. Sobre vocês e suas famílias invoco a alegria e a paz de Cristo. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora em alemão e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Santo Padre recordava nas suas palavras que sem a contemplação, sem parar, é fácil cair no antropocentrismo desequilibrado. Uma interpretação deturpada dos textos bíblicos sobre a criação, recordava mais uma vez o Papa, contribuiu para essa interpretação errônea, ou seja, de que, como seres humanos, somos dominadores absolutos de todas as outras criaturas. O que leva, então, o homem a explorar a terra a ponto de a sufocar. Acreditamos que estamos no centro, que pretendendo ocupar o lugar de Deus. E assim o que nós fazemos? Arruinamos a harmonia e o desígnio de Deus. Tornamos-nos predadores, esquecendo a nossa vocação de guardiães da vida. Portanto, de guardiães, nos tornamos predadores. Sem dúvida, podemos e devemos trabalhar a terra para viver e para nos desenvolvermos, absolutamente. Mas trabalho não é sinônimo de exploração e é sempre acompanhado pelo cuidado. Trabalho não é sinônimo de exploração. Repito mais uma vez as palavras do Papa Francisco. E é sempre acompanhado pelo cuidado. Lavrar e proteger. Trabalhar e cuidar. Esta é a nossa missão. Não podemos pretender continuar a crescer em um nível material sem cuidarmos
da casa comum que nos acolhe. Os nossos irmãos mais pobres e a nossa Mãe Terra gemem pelos danos e injustiças que causamos e reclamam outro rumo. Por conseguinte, é importante, então, recuperar a dimensão contemplativa. Quando contemplamos, o que nós descobrimos? Descobrimos nos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade. Porque muitas vezes ficamos somente na utilidade das coisas. Mas devemos ir além. Devemos descobrir o valor intrínseco das coisas que lhes foram confiadas por Deus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Che possono sconvolgerci e spaventarci, ricordiamo questo: il Signore della vita, che ci ama tanto, è sempre presente in questo mondo. Non ci lascia soli, perché si è unito definitivamente a noi e il suo amore ci fa trovare nuove strade. Egli sia lodato in eterno. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Saúdo os fiéis de língua alemã diante das numerosas situações que possam desenvolver-se também e nos amedrontar. Recordamos isto. O Senhor da vida, que nos ama tanto, está sempre presente nesse mundo. Ele não nos deixa sozinho, porque se uniu definitivamente a nós. E o seu amor nos faz encontrar novos caminhos. Ele seja louvado em eterno. Agora, a próxima síntese que teremos será em espanhol. E recordamos, é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem nos faz a síntese em espanhol, com a sua saudação também aos fiéis de língua espanhola. Na continuação, teremos a síntese também que o Sr. Bruno Lins irá nos fazer em português, e vamos também receber a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Recordamos sempre que no final da audiência geral nós vamos rezar o Pai Nosso em latim e nós vamos receber também a bênção apostólica do Papa Francisco, especialmente dirigida às crianças, aos enfermos e àqueles que sofrem. O Papa irá abençoar, isso é um aviso para quem está presente, os objetos que cada um traz, objetos sagrados que cada um traz consigo. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Que es cuidar y cuidarnos mutuamente entre nosotros, apoyar a los cuidadores de los más débiles, de los enfermos y de los ancianos, y cuidar asimismo nuestra casa común, recordando que la tierra y todas las criaturas pertenecen al Señor que las creó y que nos las encomendó para que las conservemos y las protejamos. Nosotros también somos parte de la creación, no somos sus dominadores absolutos, con la pretensión de querer ocupar el lugar de Dios, pensando que tenemos derecho a depredarla, explotarla y destruirla. En cambio, la misión que Él nos ha confiado es que seamos los custodios de esta casa común que nos acoge y aprendamos a respetarla y a evitar que la sigan maltratando y arruinando. Todo ha salido de las manos del Creador, que ha dejado su huella en cada criatura. El mejor antídoto para cuidar y proteger nuestra casa común de estos abusos es la contemplación. El mismo Señor nos invita a admirar maravillados y en silencio su obra, para poder reconocer en cada criatura el reflejo de su sabiduría y su bondad. Ser contemplativos nos lleva a ser responsables con estilos de vida sostenibles que respeten y protejan la naturaleza, de la que también nosotros formamos parte.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor Jesús que nos conceda ser contemplativos para alabarlo por su obra creadora, que nos enseñe a ser respetuosos con nuestra casa común y a cuidarla con amor, para bien de todas las culturas y las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Teremos agora a síntese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes nesta audiência, ou conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Diante da necessidade de corrigir e reequilibrar a relação da humanidade com a criação, há duas atitudes que nos ajudam a encontrar o caminho justo: a contemplação e o cuidado da casa comum. Todas as formas de vida estão interconectadas e, por isso, os abusos contra a nossa casa comum são um pecado grave que causa danos e doenças. A contemplação é um antídoto contra uma visão que enxerga a criação como um mero recurso e nos coloca como dominadores absolutos de todas as criaturas, fruto de uma visão distorcida da Sagrada Escritura e de um antropocentrismo desequilibrado e soberbo, que acabam por arruinar a harmonia do desígnio divino. A contemplação nos faz sentir chamados a cuidar da criação, reconhecendo que somos parte dela e que as criaturas possuem um valor intrínseco conferido por Deus. Nesse sentido, os povos indígenas e certos grupos populares têm muito a nos ensinar. Com seu modo de cuidar da terra, inspirado nos valores naturais e culturais, contribuem com uma revolução pacífica, a revolução do cuidado, em que cada pessoa reconhece a sua missão de ser guardião da casa comum. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Invito ognuno a scoprire la presenza di Dio nelle sue creature, imparando sempre più ad amarle, custodirle e proteggerle. Dio benedica voi e quanti vi sono cari. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa e convido a cada um a descobrir a presença de Deus nas suas criaturas, aprendendo sempre mais a amá-las, cuidá-las e protegê-las. Que Deus vos abençoe a vós e os vossos entes queridos. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Dirige, então, convida cada um de nós a descobrirmos a presença de Deus nas suas criaturas, aprendendo sempre mais a amá-las, cuidá-las e protegê-las. A síntese agora vamos ter em árabe e depois em polonês. Voltando ainda a essa catequese do Santo Padre, quando contemplamos, disse Francisco, descobrimos nos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade. O que nós descobrimos? Descobrimos o valor intrínseco das coisas
que lhes foram conferidas por Deus. Cada um tem um valor. Como muitos mestres espirituais, disse Francisco, ensinaram, o céu, a terra, o mar, cada criatura possui essa capacidade icônica ou mística de nos reconduzir ao Criador e à comunhão com a criação. Papa citou Santo Inácio de Loyola, que no final dos seus exercícios espirituais convida a realizar a contemplação para chegar ao amor. Ou seja, considerar como Deus olha para as suas criaturas e alegrar-se com elas, a descobrir a presença de Deus nas suas criaturas e com liberdade e graça, então, amá-las e cuidar delas. Você já pensou de olhar para uma criatura, para a natureza, com os olhos de Deus? É o convite que faz Santo Inácio de Loyola. Por que isso? Porque a contemplação nos leva a uma atitude de cuidado. Não significa também olhar para a natureza de fora, como se não estivéssemos imersos nela. Nós estamos imersos nela. E, pelo contrário, faz-se essa contemplação a partir de dentro, reconhecendo-nos como parte da criação, tornando-nos protagonistas e não meros espectadores de uma realidade amorfa que só trata de explorá-la. Aqueles que contemplam dessa forma sentem-se surpreendidos, não só pelo que vem, mas inclusive porque se sentem parte integrante desta beleza e também se sentem chamados a ampará-la e protegê-la. Quem sabe contemplar começará mais facilmente a trabalhar para mudar aquilo que produz degradação e danos para a saúde. E vai comprometer-se também a educar e a promover novos hábitos de produção e de consumo, para contribuir assim a um novo modelo de crescimento econômico que garanta, disse o nosso Papa Francisco, que garanta o respeito pela casa comum. A síntese ainda em árabe. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluti fedeli di lingua araba. Davanti a questa pandemia che sta sconvolgendo il mondo intero, esprimiamo gratitudine verso medici, infermieri, personale sanitario e associazioni di volontariato impegnati a fronteggiare questa emergenza. Lo Spirito Santo, fonte di ogni bene, ci aiuti a riflettere sulla precarietà della vita umana. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة Santo العربية. Padre saúda os fiéis de língua árabe diante desta pandemia que está afetando o mundo inteiro. Vamos exprimir a gratidão com os médicos, enfermeiros, agentes sanitários, associações de voluntariado comprometidos a enfrentar esta emergência. O Espírito Santo, fonte de todo bem, nos ajude a refletir sobre a precariedade da vida humana. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese da nossa audiência de hoje será feita em polonês e a saudação depois do Santo Padre também aos fiéis poloneses. Pragnę złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich. Papa recordava nas suas palavras que o contemplativo, aquele que contempla, tende a tornar-se guardião do meio ambiente, procurando então conjugar saberes ancestrais e culturas milenares com novos conhecimentos técnicos, a fim de que o nosso estilo de vida seja sustentável. O Papa falava isso porque quem sabe contemplar começa então a trabalhar para mudar aquilo que produz degradação e danos para a saúde.
vai educar, vai promover hábitos de produção e de consumo para contribuir a um novo modelo de crescimento econômico que garanta precisamente o respeito pela casa comum, pelo meio ambiente, pela nossa terra. Pai, Papa então coloca dois verbos, contemplar e cuidar, juntos. Duas atitudes que indicam o quê? Indicam o caminho para corrigir e reequilibrar a nossa relação de seres humanos com a criação. Quem contempla, diz Papa Francisco, cuida, porque vai se tornar guardião. Quantos seguem esse caminho? Tornam-se guardiães da casa comum, tornam-se guardiões da vida, da esperança. Preservam a herança que Deus nos confiou, para que as gerações vindouras possam usufruir dela. Que o Papa chamava a atenção, o que vamos deixar para as futuras gerações. Não devemos pensar somente em nós neste momento, mas devemos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, ou seja, nas gerações futuras. O que é que eles vão usufruir de tudo isso? O Papa disse também que pensa de forma especial nos povos indígenas. Nós temos uma realidade muito bonita no Brasil de povos indígenas, que sofrem, padecem, sabemos disso, muitas vezes ignorados. Os povos indígenas, com os quais todos nós, disse o Papa, temos uma dívida de gratidão. Mas penso também, disse, nos movimentos, nas associações, nos grupos populares que estão comprometidos em proteger o próprio território com os seus valores naturais e culturais. É uma visão a 360 graus, dos indígenas aos movimentos e associações. Essas realidades sociais, disse o Papa, nem sempre são apreciadas. Por quê? Às vezes são até impedidas, porque não dão lucro. Mas vamos à saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Vengono in mente le parole di San Giovanni Paolo II. Diceva così: contemplo la bellezza di questa terra, sembrano parlare con una potenza eccezionale l'azzurro del cielo, il verde dei boschi e dei campi, l'argento dei laghi e dei fiumi. E tutto ciò testimonia l'amore del Creatore, la potenza vivificante del suo Spirito e la redenzione operata dal Figlio per l'uomo che è il mondo. Questo modo di vivere il rapporto con il creato sia per tutti noi fonte di impegno a favore della sua salvaguardia. Vi benedico di cuore. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Hoje, enquanto falamos da contemplação da criação, disse o Papa, vem em mente as palavras de São João Paulo II. Contemplo a beleza desta terra. Parecem falar com um poder excepcional. O azul do céu, o verde das florestas e dos campos, prata dos lagos e dos rios. E tudo isso testemunha o amor do Criador, poder vivificante do seu Espírito e a redenção realizada pelo Filho, pelo homem para o mundo. Esse modo de viver, o relacionamento com a criação, seja para todos nós fonte de compromisso em favor da sua salvaguarda, da sua proteção. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe de coração. Agora, a última saudação é para os fiéis de língua italiana e, naturalmente, repete um pouco os avisos que foram dados nas outras línguas, agora em italiano. A última saudação é para os fiéis, então, de língua italiana. Recordando que vamos rezar o Pai Nosso em latim e o Papa irá depois, na conclusão, conceder a sua bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e àqueles que sofrem, e vai abençoar também os
terços e os objetos de devoção que cada um traz consigo. Desejo recordar neste momento Padre Roberto Mangezzini. Sacerdote da Diocese de Como, que ontem de manhã foi assassinado por uma pessoa necessitada, que ele mesmo ajudava. Uma pessoa com problemas mentais. Uno-me à dor e à oração dos seus familiares e da comunidade de Como. E como disse o seu bispo, dou graças a Deus pelo testemunho, isto é, pelo martírio dessa testemunha da caridade para com os mais pobres. Rezemos em silêncio pelo Padre Roberto e por todos os sacerdotes religiosos, leigos, leigas, que trabalham com as pessoas necessitadas, descartadas dessa sociedade. Ontem, esse sacerdote perdeu a vida numa agressão de uma pessoa com problemas mentais. Momento de silêncio em que nós também rezamos com o Santo Padre e os demais fiéis. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. A cada um de vocês desejo todo o bem do Senhor, exortando a difundir em todos os lugares a mensagem de amor do Evangelho. Meu pensamento vai, enfim, como de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Recentemente celebramos a liturgia, a exaltação da Santa Cruz. A cruz, sinal da fé em Cristo, seja para todos conforto e imagem de uma inquebrantável esperança. Muito obrigado. Vamos agora rezar o Pai Nosso com o Santo Padre em latim e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum, in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 16 de setembro, agradecendo mais uma vez a sua presença, você que esteve conosco através do rádio, da televisão e das redes sociais. Concluímos com as palavras do Santo Padre. A contemplação é o antídoto contra uma visão que enxerga a criação como um mero recurso
e nos coloca como dominadores absolutos de todas as criaturas, fruto de uma visão distorcida da Sagrada Escritura. A contemplação nos faz sentir chamados a cuidar da criação, reconhecendo que somos parte dela e que as criaturas possuem um valor intrínseco conferido por Deus. Agradecemos mais uma vez a você que esteve conosco, aos nossos técnicos e a você que esteve aí também através das redes sociais. Uma boa quarta-feira. Que Deus abençoe todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.